Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter tido a misericórdia e ter nos salvado. Nós que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, que éramos inimigos do Senhor Deus e que merecíamos receber o julgamento, a condenação diante do Senhor Deus. Mas, Senhor Jesus, através do seu grande amor, recebeu toda a dor, o sofrimento e o julgamento que nós merecemos receber. Assim, lavando nossos pecados, fazendo com que nós pudéssemos compreender a grande salvação do Senhor. Nós agradecemos por essa grande graça. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos considerado como seus filhos. O Senhor ter nos permitido a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Que agora, o restante das nossas vidas, nós possamos viver diante do Senhor, porque fomos comprados com grande preço diante do Senhor. Logo, nosso corpo, nosso espírito são do Senhor. Que agora, o restante das nossas vidas, nós possamos viver seguindo a santa vontade do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus. Que assim, nós possamos estar cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, que possamos ser conduzidos pelo amor e pelo poder do Senhor, e assim ser sustentado. Senhor, nossas igrejas que estão pelo mundo todo, nossas igrejas que estão pelo país, nós acreditamos que o Senhor está cuidando delas, conduzindo, Senhor. Que nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação, que possam estar através da sua palavra sendo conduzidos pelo poder do Espírito Santo para evangelizar, para testificar com certeza a palavra do Senhor. Que assim a palavra, o trabalho do Senhor Deus possa se manifestar, que o Senhor possa estar junto conosco. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Que o restante da vida possam viver para diante do Senhor, para o trabalho do Evangelho, para o trabalho da igreja, para que eles possam viver obedecendo diante do Senhor. Senhor, nesse tempo também, toda a palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nós, a sua santa vontade. Todas as palavras que nós devemos compreender, que o Senhor deseja nos ensinar, quais as obras que nós devemos efetuar, que o Senhor possa nos ensinar, que através do Espírito Santo e da sua palavra o Senhor possa nos preencher por completo. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Gálatas capítulo 5. Palavra de Gálatas capítulo 5. Versículo 22 e 23. Vamos ler todos juntos devagar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, até aqui. Então, por conta da pandemia do Covid-19, então, está se mantendo por um longo período de tempo e estão cansando todas as pessoas. E nós, os cristãos, também estamos recebendo realmente várias restrições por conta disso. Eu acredito que todos sejam cansados. Mas então, o homem é fraco, mas o cristão é forte. Então, externamente, qual seja a dificuldade, o tormento que nós tenhamos, nós precisamos crer que o Senhor está junto conosco, dentro da promessa do Senhor, que nós possamos crer que o Senhor esteja junto conosco, e assim, com mais força, nós precisamos confiar no Senhor. Então, se nós recuarmos ou dermos as costas para o Evangelho, realmente é algo errado. Então, quão difícil seja, realmente quão complicado seja, nós não podemos realmente nos diminuir. Nós precisamos ser mais resistentes, firmes no Evangelho do Senhor. Então, realmente nós sabemos que a pandemia, o Covid, realmente está atingindo várias pessoas. Mas o Senhor Deus nos protege no meio da pandemia também. No meio dessa tribulação. Então, claro que todas as restrições, todas as demandas precisam ser cumpridas, mas nós também devemos cumprir o dever, o papel que nós temos como cristão. Então, não podemos, já que vivemos na Terra, viver realmente descumprindo as regras, as leis deste mundo. Nós precisamos cumprir, com certeza. Mas o trabalho do cristão realmente não pode ter mudança. Mesmo no meio dessa situação, precisa encontrar uma forma de poder pregar o Evangelho, fazer o trabalho do Senhor Deus. Então, realmente, sem mudanças, nós precisamos fazer o nosso trabalho. Porque o Senhor Deus irá nos ajudar, então não fiquem muito preocupados. Então, no domingo pela manhã, continuamente eu estou pregando sobre enchei-vos do Espírito. Então, estou falando vários temas nesse título tão grande, de tema tão vasto. Então, realmente, o cristão precisa viver uma vivência correta de um cristão. Então, por que falar uma vivência normal, correta? Então, porque ainda existem pessoas que estão na carne, que não conseguem viver normalmente como cristãos. Espiritualmente ainda tem muitas pessoas que são como crianças. Então crianças realmente elas são bagunceiras, elas não têm maturidade, não sabem o que é certo, o que é errado, não sabem distinguir, querem fazer o que eles desejam. Então realmente não tem um caminho fixo para eles ainda. Então, realmente, o cristão que vive na carne, realmente, ele vai vivendo seguindo toda a vontade da carne. E ele não consegue pensar profundamente o que é viver conforme o Espírito Santo. E ele também não deseja viver pelo Espírito Santo. É por isso que a carne continua dominando sobre ele. Então, como uma criança pequena, ela não cresce, ela se mantém no mesmo tamanho.
Então toda a família vai se preocupar por conta da criança. Então se nós olharmos na Bíblia, diz que para nós não realmente damos preocupações ao Espírito Santo. Então por que o Espírito Santo fica preocupado conosco? Porque nós não crescemos ainda na fé. Então, que se você não cresceu espiritualmente, você naturalmente tem a carne mais forte. Então você não consegue fugir do poder da carne, você é pego por ele. Então o cristão precisa continuamente aprender qual é a vivência normal de um cristão, que está escrito na Bíblia. Então qual é uma vivência correta de um cristão? É uma vivência de estar cheio do Espírito Santo. Então ele fala, não vos embriagueis, porque isso é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então você estar embriagado é uma pessoa que não está em sã consciência. Então uma pessoa que recebeu a salvação, ela perder o coração para as coisas deste mundo, quer dizer que é um cristão que não está acordado, que não está em sã consciência. Ele vive de forma errada. E é por isso ele não conseguir sentir isso, não conseguir compreender, ele continuamente viver dessa maneira. Então isso é algo que está errado de forma bem grande. Então todos os cristãos agora, realmente eles são filhos do Senhor Deus, têm uma esperança eterna, têm um objetivo de vida correta, têm valores diferentes, o Senhor Deus está com ele, existe a condução do Espírito Santo. É por isso que agora precisamos aprender de forma detalhada o que é estar cheio do Espírito Santo. Não é fazer do meu conforto. Então a vida de fé não é pela sua decisão, não é pelo seu esforço, para a sua determinação. É através do poder do Espírito Santo. Então você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quer dizer que eu preciso estar apegado ao Espírito Santo. Então, se eu vivo realmente preso ao Espírito Santo, quer dizer que eu consigo agir em espírito. E então, assim, eu não sigo as vontades da carne, como em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então, realmente, se nós vivemos conforme o Espírito Santo, então todos os desejos da carne realmente não serão cumpridos. Nós iremos viver uma vivência para agradar a Deus. É por isso que nós precisamos desejar estarmos cheios do Espírito Santo. É por isso que na Bíblia realmente já fala sobre a vivência correta de um cristão. Se nós olharmos esse conteúdo, quer dizer que é o cristão que vive conforme o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Porque assim ele pode viver como um cristão correto, verdadeiro. Então isso é algo que todos vocês precisam lembrar. Não podem ouvir por um ouvido e sair pelo outro. E assim, hoje também nós iremos aprender sobre o que é estar cheio do Espírito Santo. E iremos falar sobre os frutos do Espírito Santo também. Então uma árvore de maçã vai dar frutos que são a maçã. Uma videira vai dar uvas. Então, realmente, cada árvore tem o seu fruto. Então, nós, já que somos salvos, nós iremos ter os frutos do Espírito Santo. Então, da mesma maneira, um a um, nós precisamos ir aprendendo. Então, vamos procurar a palavra de Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Que já chegou a vós. Quer dizer que o evangelho que se iniciou em Jerusalém, ele começou todo em Jerusalém, Judéia, Samaria, por todos os confins da terra. É como se fosse uma água, um rio que vai transbordando para toda a terra seca e vai dando realmente, dando vida à terra para brotar vida ali. Isso quer dizer que
esse Espírito pode salvar os mortos, pode realmente mudar a vivência, o coração daqueles que estão buscando o lado espiritual. Então isso também chegou a nós também. Quer dizer que desde Jerusalém até os confins da terra, nós estamos no canto do leste do mundo. Então nós realmente somos o trabalho do Espírito Santo. Então se o Espírito Santo vier para nós, através do Espírito Santo nós seremos testemunhas do Senhor até os confins da terra. É por isso que agora nós todos estamos nestes últimos tempos. O Evangelho nos foi dado. E nós temos compreendido, temos recebido a salvação, é uma imensa bênção. Então o Evangelho chegou a nós, e que ele fala, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós. Então realmente, se nós olharmos aqui, o Evangelho do Senhor é o plano do Senhor Deus, que foi efetuado, aplicado pelo Senhor Jesus, para cumprir a graça do Senhor Deus, transbordante. Então é por isso que nós, quando compreendemos, existe um dia onde compreendemos verdadeiramente esse Evangelho do Senhor. Existe um único dia na nossa vida, e eu também tenho esse dia da minha salvação. É por isso que eu falo, realmente, dia feliz, realmente o dia em que Jesus me remiu. Então realmente, quão feliz. Esse dia onde meu corpo imundo realmente foi restaurado diante do Senhor. Então quer dizer que a partir daquele dia, a minha vivência vai mudando. É por isso que desde o momento que nós acreditamos no Senhor, então se nós olharmos na igreja de Colossenses, realmente o Evangelho foi pregado, as pessoas receberam a salvação, e não somente em Colossenses, mas em vários outros lugares do mundo o Evangelho foi pregado fortemente. Então o Evangelho foi pregado por todo o mundo, para todas as nações do mundo. E aonde vai sendo pregado? Qual o trabalho que aconteceu? É o trabalho de que foi frutificando, foi dando frutos. Onde existe vida, existe o crescimento, existe a frutificação. É por isso que onde o Evangelho é pregado, realmente novas vidas podem nascer e muitos frutos podem ser dados para a glória de Deus. É por isso que aqui diz, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Quer dizer que nós vamos crescendo em fé, nós vamos crescendo individualmente, e esse Evangelho também ele vai se expandindo. Quando eu recebo a salvação, não estou sozinho. Quer dizer que eu estou dentro de uma igreja, onde existem os santos que receberam a salvação. Então esse Evangelho, ao estar em comunicação, em comunhão, pode ser passado por outras pessoas. Quer dizer que esta vida pode fazer nascer uma outra vida, não é mesmo? Então se nós olharmos no Jardim do Éden, haviam Adão e Eva. Agora no planeta Terra nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Então, para todo lugar que o Evangelho é pregado, novas vidas elas nascem. Então, quer dizer que filhos do Senhor Deus podem nascer. Então, isso que tem que acontecer em todo o mundo e dar frutos e ir crescendo. Então, precisa crescer e dar frutos. Então, é necessário acontecer esse trabalho da vida. Quer dizer que a fé individual da pessoa vai crescendo e a fé da igreja também vai crescendo. Então, quanto mais vamos crescendo, mais fortemente pregaremos o Evangelho. A nossa igreja também. Então, eu já havia recebido a salvação já faz muito tempo e evangelizado sozinho. Mas a nossa igreja iniciou em 1983. E continuamente, mais ou menos uns 38 anos, estamos pregando o Evangelho por todos os lugares do mundo. Então, fortemente o Evangelho. Antigamente, os salvos se reuniram e iniciaram a igreja todos juntos. Então, eram por volta de 30 pessoas que haviam começado essa igreja. Então, o primeiro retiro de verão foi feito
em uma escola primária, onde 700 pessoas se reuniram de todo o país. Então foi algumas dezenas de anos atrás, mas nós podemos ver quantos frutos conseguimos frutificar. Então, no nosso país também, tem por volta de 221 igrejas no nosso país. E nós temos mais de 585 igrejas em mais de 50 países diferentes. Então, no total, nós temos por volta de 800 igrejas, mais ou menos. Realmente são diversas igrejas que nós temos. Então, realmente, a cada ano, eu acredito que esse número vai mudar. Então, vão dando frutos em todo lugar. Então, lá não é pregado somente o Evangelho, mas os salvos, eles, quanto mais vão crescendo na vida de fé, mais ao redor, mais e mais, vai se expandindo. E o Evangelho é pregado. E aonde o Evangelho for pregado, acontece o trabalho do Senhor Deus. Isso não é algo surpreendente. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Vamos ver Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então ele diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Então os salvos agora, eles estarem agindo dignamente diante do Senhor, quer dizer que de forma digna eles estão fazendo a vontade do Senhor Deus. De não somente terem recebido a salvação, enquanto a nossa vida de fé vai crescendo também. Então nós agimos de forma digna diante do Senhor e nós vamos agradando-lhe em tudo. Então frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, quer dizer que são frutos para a glória do Senhor Deus. Então, realmente, palavras que aparecem aqui acontecem somente para as pessoas que vivem de forma normal como um cristão. Então, você crescer no conhecimento de Deus, a sua vida de fé ir crescendo. E nós também, quando nós estamos agindo de forma digna diante do Senhor Deus, nós podemos dar frutos para a glória do Senhor Deus. E dessa maneira, cada momento mais, nós temos o conhecimento de conhecer ao Senhor. Quer dizer que o conhecimento espiritual, nós vamos crescendo cada momento mais. Então, as pessoas que já têm uma idade mais avançada, eles passaram por diversas dificuldades, preocupações na vida e assim aprendem sobre a vida, não é mesmo? Então nós chamamos essa pessoa de uma pessoa sábia. Então realmente quem não conhece isso sempre está numa dificuldade. Então o cristão, quando ele vai crescendo na vida de fé, enquanto ele vai agindo conforme a vontade do Senhor Deus, ele vai conhecendo de forma correta o Senhor Deus. E ele vai provando a grandeza, a glória do Senhor Deus, e assim vai conhecendo a Deus. Então, conhecer a Deus é algo para a vida toda. É por isso que o Pedro disse realmente nós precisamos ir crescendo no conhecimento de Cristo. Então, não é só, esse tanto acho que é o suficiente. Então, nós precisamos ir crescendo continuamente. Então, nós, para enlouquecermos em Cristo, realmente ainda falta muito tempo. Então, realmente, nós, quanto mais vamos crescendo, mais frutos nós vamos dando. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 e 10, eu irei ler. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade.
Então, ali ele diz, nele refere-se Senhor Jesus. Então, quer dizer que toda a perfeição, toda a plenitude da divindade está no Senhor Jesus. Assim como podemos ver em João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Então o Senhor ele veio com a carne para este mundo, e dentro desse Senhor existe o Senhor Deus. Então a graça do Senhor Deus, a verdade do Senhor estava cheia em Cristo. E se olharmos em João capítulo 1, versículo 16 também diz, e todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça. Então agora nós estamos cheios do Senhor, nós agora estamos reunidos, unidos com o Senhor. Quer dizer que esta vida passa para nós. Então realmente a graça dentre a graça, graça por graça. Então, é por isso que agora a plenitude de todas as coisas realmente habitava no corpo do Senhor Jesus. Então agora nós também precisamos estar plenos ali naquele meio. Então quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós podemos estar plenos como o Senhor. Então nós precisamos pensar nessa palavra, plenitude. Então plenitude quer dizer que você está cheio. Então dentro do Senhor Jesus existe a verdade e a graça. É por isso que quando abre a boca somente para falar sobre a graça, falar sobre a verdade do Senhor. Então tem pessoas que estão cheias de raiva, que quando abrem a boca eles realmente gritam, eles xingam, aparecem as coisas do seu coração. Então, mas agora precisa ser mudado. E agora pela graça que está dentro do Senhor Jesus, então continuamente nós também vamos nos preenchendo, nos enchendo e se tornando plenos. Então isso é algo natural. Então quer dizer que realmente o que significa você ser o corpo do Senhor Jesus? Então o corpo do Senhor Jesus quer dizer que agora o Senhor Jesus, ele está dentro de nós. Quer dizer que toda a plenitude da graça do Senhor agora está no meio de nós. Então isso é o normal. É por isso que agora quando nós estamos dentro do Senhor, quer dizer que agora essa plenitude também precisa estar dentro de nós. É por isso que agora realmente é a graça por graça que nós também recebemos na sua plenitude. É o que nós precisamos continuamente receber esse fornecimento. Não acaba com uma vez. Então se nós olharmos no celular também, realmente quando ele está normal, nós podemos receber o sinal. Nós temos todos os mecanismos no celular que funcionam corretamente, não é mesmo? Então, quando a bateria vai acabando, o som vai diminuindo e o celular desliga. Então, você precisa recarregar. Então, o carro, da mesma maneira, precisa colocar o combustível. Você precisa abastecer. Então, o Espírito Santo também, quando você está cheio uma vez, acaba? Não. Continuamente, todos os dias, nós precisamos estar cheios, nos encher do Espírito Santo. Graça por graça. Então, assim como João capítulo 10, realmente nós precisamos estar cheios da vida, porque realmente o Senhor Jesus, ele vai, de forma abundante, vai nos fornecendo a vida. Então, isso é algo realmente necessário. É por isso que assim nós podemos viver uma vida de fé normal. Então, é por isso que se nós olharmos uma máquina quando ela está conectada à energia elétrica, ela funciona normalmente. Até as grandes máquinas da fábrica, com energia, elas funcionam. Elas trabalham muito bem. Mas no momento que acaba a energia, ela não se move, ela não consegue mais agir. Então, da mesma maneira como nós estamos conectados à tomada ou à energia, toda a nutrição, todo o poder, toda a plenitude vem do Senhor Deus. Então, se nós estivermos conectados no Senhor Jesus, o trabalho do Senhor Deus pode acontecer dentro de nós. Então, realmente, como o poder de Deus opera dentro do Senhor Jesus. Então, o Senhor disse que realmente quem crê nele realmente conhecerá o seu trabalho também. Realmente fará coisas maiores do que essas. Então, realmente, quem diz que age no Senhor, irá agir nele também. O Senhor Deus irá agir nele.
Então, realmente, quando eu estiver dentro do Senhor, o Senhor estará dentro de mim, o Senhor ele pode agir em mim. Então, realmente, seja na hora de pensar, na hora de falar, cada momento mais. Então, isso é algo surpreendente. Quer dizer que isso é a vivência do cristão. Então, nós não podemos pensar que isso é algo longe, algo que não está perto de nós. Isso é algo realmente bem próximo, bem claro para nós. Então, nós temos recebido a salvação também é um milagre. Então, como é que nós realmente podemos nos tornar filhos do Senhor Deus? Como é que nós podemos nos tornar em povo do Senhor Deus? Realmente é o trabalho do Senhor Jesus. Isso é um milagre. A nossa vivência, o nosso coração ser mudado também é poder do Senhor Deus, é através do milagre do Senhor. Então, não é através da nossa força. Nós precisamos depender da glória do Senhor Deus. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 3. Vamos procurar Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19. Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19. Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando nós recebemos a salvação, nós individualmente recebemos a salvação, é a luz que ilumina em cada um. Então, quando eu recebo a salvação, eu já não sou mais só. Então, quando uma pessoa nasce, então ele pode falar pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia. Então, tem a sua família ali. Então, quer dizer que naquele meio ele pode ser cuidado, ele pode crescer. Então, uma criança pequena não tem como nascer por conta própria, não tem como crescer por conta própria, não é mesmo? Então, realmente, junto de todos os santos, quer dizer que agora nós todos estamos dentro do Senhor. Então, porque quando nós recebemos a salvação, o Senhor ele nos coloca em um lugar chamado igreja. É um lugar onde realmente excede todo o entendimento para conhecer o amor de Cristo. Então, nós compreendemos a palavra do Senhor, o amor de Cristo, mas nós compreendemos somente um pouco. Então, nós sabemos que o nosso pai, mãe nos ama, mas o quanto que nós conhecemos sobre este amor? Nós conhecemos muito pouco. É por isso que quando chega no Dia das Mães, então nós falamos que realmente é um amor tão grande, maior do que os céus, mas existe algo maior do que este. Então, o amor da minha mãe que me criou, que me cuidou, então realmente nós lembramos e falamos sobre isso, mas também existe o que os pais também, realmente, então, que podem ficar tristes. Então cantam muito bem essas músicas falando que o amor do pai e da mãe são tão grandes como o céu, mas não obedecem, brigam com os pais. Por quê? Porque falam somente por palavras, ainda não conhecem verdadeiramente. Então depois, ao receberem a salvação e ao terem filhos, eles podem descobrir o verdadeiro amor dos seus pais. Então você conhecer o amor dos pais realmente demanda tempo. Então após nós recebemos a salvação, então, as coisas que eu compreendi sozinho, as coisas que eu compreendi junto de todos os santos, então quer dizer que pela nossa cabeça são coisas inimagináveis, são coisas que excedem o nosso conhecimento. Então nós precisamos conhecer este amor do Senhor, cada momento mais. Então quanto mais vamos conhecendo o amor, mais eu amo ao Senhor. E no meio daquilo que eu amo o Senhor, eu posso obedecer ao Senhor. Já que eu amo ao Senhor, eu posso viver pelo Senhor, eu posso morrer pelo Senhor. Tudo eu posso fazer pelo Senhor. Então o amor do Senhor nos amou e nos salvou de forma incondicional.
Quer dizer que esse amor do Senhor realmente se efetuou dentro de nós, por completo, mais do que qualquer coisa. E assim eu posso amar o Senhor mais do que tudo neste mundo. Assim eu posso viver pelo Senhor. É por isso que nós precisamos amar, nós precisamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então, poder ser perfeitamente compreender em todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então quer dizer que esse amor do Senhor que excede todo o conhecimento. Então aqui ele primeiramente fala sobre a largura. Quão largo é o amor do Senhor? Então é mais largo do que o mar. E se olharmos a altura do amor, é mais alto do que os céus. E a profundidade, realmente, mesmo que seja lá nas profundezas, dá para sentir o amor do Senhor. Então o amor do Senhor é santo, puro, realmente, mas ele veio lá daqueles céus para este mundo. Então quer dizer que é o amor do Senhor que ama todas as pessoas do mundo. O amor do Senhor que traz todas as pessoas do mundo a chegarem ao grande milagre do Senhor. O amor de poder tirar a pessoa da maior profundeza do inferno e levar aos céus. O amor do Senhor Deus é amor eterno, sem fim. Então nós vamos conhecendo este amor. Então, realmente, para compreender todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então aqui ele fala toda a plenitude de Deus. Então o Senhor ele deseja que nós realmente possamos estar cheios em toda essa plenitude do Senhor. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estaremos cheios do amor do Senhor Deus. Então quer dizer que nós vamos estar cheios da palavra de Deus. Então quer dizer que pelo conhecimento do Senhor nós podemos estar cheios. Então nós agora podemos ter esse coração de crer no Senhor. Então como o Senhor ele é pleno, realmente em toda a plenitude do Senhor, realmente ele deseja que nós possamos ser aperfeiçoados nesse meio. Então o apóstolo Paulo ele orou para essa plenitude, para que os irmãos conseguissem essa plenitude. Então nós precisamos buscar isso de forma afetiva. Realmente de forma fervorosa. Então, porque realmente eu recebi a salvação, eu vivi até agora assim, assim, acho que eu vivi o suficiente, acho que isso basta. Não, não podem pensar assim. Então, nós não estamos vivendo por isso. Nós precisamos viver de forma especial. Nós precisamos estar aperfeiçoados. Então, nós precisamos ser perfeitos. Não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa especial. Então, não é um pastor, um missionário, um evangelista que faz algo incrível. Não, todas as pessoas precisam estar cheias do Espírito Santo. Dentro da família, você precisa estar cheio do Espírito Santo também para você poder viver realmente como um marido correto. Para você fazer o papel do marido. Então, assim você pode viver diante do Senhor. Então, você precisa estar cheio do Espírito Santo para viver como um cristão verdadeiro. Então, em todas as coisas você precisa estar aperfeiçoado. Então, você precisa estar cheio. Cheio não quer dizer algo especial. Então, cheio quer dizer que é algo normal. E é por isso. Então, o Senhor ele disse para nós estarmos cheios de toda a plenitude de Deus. Então é o que nós precisamos desejar. Então o Senhor ele disse para nós estarmos cheios do Espírito. Quer dizer que a vivência do cristão é estar cheio do Senhor. Então se você não atinge a esse patamar, você é um anormal. Porque nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos aprender continuamente como estar cheio do Espírito Santo. Então se olharmos em João, capítulo 15... Palavra de João, capítulo 15. Palavra de João, capítulo 15, versículos 5 e 6. Eu sou a videira, vós as varas.
Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, se olharmos aqui, o Senhor Jesus disse: Eu sou a videira e vós os ramos. Então, o Senhor, ele disse que ele, o dono da vinha, ele está plantando as videiras. Então, quer dizer que essa videira, que é o Senhor Jesus, ele dá os ramos, que somos nós, que estamos conectados à videira. Então, quando o Senhor está dentro de nós e nós dentro do Senhor, nós podemos dar frutos. Então, o que isso significa, por fim? Quer dizer que você pode dar frutos. Então, os ramos, eles estão conectados à videira e podem receber todos os nutrientes que sobem deste caule, desde a raiz, e assim ele pode dar frutos cheios, realmente desejáveis. Então, realmente, se o Senhor está dentro de nós e nós estamos dentro do Senhor, realmente podemos dar muitos frutos. Então, podemos dar muitos frutos. Então, o fruto não pode ser algo pequenininho, murcho e cai. Então, realmente é isso que o dono da vinha deseja? Não, ele deseja realmente frutos ótimos, desejáveis ali. Então, quando realmente grandes frutos nós podemos dar, realmente nós podemos dar glórias ao Pai. Então, quer dizer que são frutos para a glória de Deus. Então, se o homem realmente não habitar ali no Senhor, então, se o ramo não estiver conectado ao Senhor, então quer dizer que ele vai se secar, como se não fosse prestar para nada. Realmente, se esse galho também ele cai dessa videira, ele rapidamente se seca. Então, quer dizer que ele vai secando e morre muito rápido. Então, não tem nada, não tem frutos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, se ele não viver uma vivência de estar no Senhor, ele seca como um galho qualquer. Então, ele ser lançado ao fogo e ser queimado. Quer dizer que não quer dizer uma pessoa que recebeu a salvação vai para o inferno também. Mas está querendo dizer, como em 1 Coríntios capítulo 3, realmente vai passar por vergonhas diante do Senhor. Então, como Ló estava junto de Abraão, em Ur dos Caldeus, ele saiu de lá. E quando ele saiu de lá, Ló também seguiu Abraão. E parecia que Sodoma e Gomorra eram muito bom, mas ele partiu de Abraão. Então, mas partir de Abraão quer dizer que ele está partindo de Deus. Então, o Senhor já disse que mesmo tendo recebido a salvação ali, é uma salvação realmente vergonhosa. Não pode ser assim. Então ele fala, mas por que? Eu só preciso ir para o céu. Então isso está errado. Ó. Então nós precisamos verificar se essa pessoa realmente vai para o céu ou não vai com esse tipo de coração. Então não pode ser assim. Então se nós recebemos a salvação, agora nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então agora o Espírito do Senhor está em nós. Então quer dizer que agora no restante da nossa vivência o Senhor nos conduz. Então agora nós nos tornamos em pessoas que queremos entrar para a glória do Senhor Deus. Então realmente não temos como viver sozinhos. Agora nós não podemos viver como antigamente. Nós agora nos tornamos novos, renovados. Agora nós precisamos viver dignamente diante do Senhor. Não é esse o necessário? Então, qual é a diferença de nós com as pessoas que não receberam a salvação? É de frequentar a igreja ou não? De se esforçar ou não? Não é só com isso. Até as pessoas que não nasceram de novo, tem pessoas que fazem melhor do que nós. Então agora a palavra da Bíblia é para a glória de Deus. Então nós precisamos dar estes frutos. Então vamos procurar Filipenses capítulo 1. Palavra de Filipenses capítulo 1.
capítulo 1, versículo 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo. Então quer dizer que a vida, o poder do Senhor são dados como mantimento para nós, para estarmos cheios desse fruto de justiça. Quer dizer que você obedece ao Senhor, você vive para a glória de Deus. Então, cheios do fruto de justiça, para a glória e o louvor de Deus. Então, toda a nossa vivência precisa se tornar glórias, louvores a Deus. Então, os filhos que nós tivemos, que nós agora estamos fazendo crescer, para eles viverem uma vida normal, para viverem uma vida correta, uma vida boa, e receber elogio das pessoas, receber o respeito dos pais e das pessoas do mundo. Então, os pais podem receber a mesma glória do filho. Porque as pessoas vão olhar para o filho e dizer: nossa, como os pais dessa pessoa devem ser tão boas. Então, realmente, da mesma maneira. Realmente, esses pais devem ser pessoas abençoadas, pessoas extraordinárias, porque tiveram um filho tão impressionante. Então, quer dizer que todo elogio do filho vai para os pais também, não é mesmo? Então, quando nós estamos cheios dos frutos do Espírito, nós damos glória e louvor a Deus. Então, pela boca pode louvar muito bem. Fala: nossa, eu amo o Senhor Deus mais do que tudo. Então, mas o coração não é assim. Então ele fala: viver ou morrer, vou fazer a vontade de Deus. Mas ele vive do jeito que ele quer. Então, o louvor, realmente, as pessoas elas fazem do jeito que eles bem entendem. Realmente são mentiras, não são coisas dignas. Então, a oração também, o testemunho, ele faz com que, como se ele estivesse fazendo tudo por Deus, mas a vivência não é. Então não pode ser assim. Olhamos em Efésios capítulo 1 também. Uma pessoa que recebeu a salvação. Então realmente é desejável que a vida de fé dessa pessoa se torne realmente louvável a Deus. Então, realmente muitas pessoas que quando olham para a partitura, eles podem cantarolar a música, eles conseguem soltar ali a harmonia ali na hora, cantando com as outras pessoas. Quer dizer que quando nós estamos cheios do Senhor, nós naturalmente, de forma automática, sai esse louvor a Deus. Nós podemos dar glórias ao Senhor Deus, porque nós estamos cheios desse fruto de justiça. Vamos procurar a palavra de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos procurar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora se nós olharmos para o apóstolo Pedro, então aqui ele continuamente está falando sobre o que os cristãos precisam ter, e assim ele termina aqui dizendo: porque se em vós houver e abundarem essas coisas, quando vocês tiverem esses requisitos atendidos, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui vocês não podem ser ociosos. Então, no conhecimento do nosso Senhor Jesus, nós precisamos ir crescendo. Aqui não quer dizer que é somente a cabeça que vai crescer, não quer dizer que na obediência, no agir que nós vamos crescendo. Então vamos pensar, uma pessoa ela vai, se tranca num quarto e decora de Gênesis a Apocalipse. Então outra pessoa fica procurando pessoas famosas, interpretando a Bíblia, e ele vai estudando. E não é assim que você aprende a Bíblia.
Isso é a mesma coisa que estar morto. O importante é você, em uma palavra por palavra, você ir obedecendo. E assim você vai crescendo. Então é por isso que agora eles não se deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que uma a uma nós vamos cumprindo. Quer dizer que uma a uma nós vamos conhecendo a Cristo. Então, porque senão, quer dizer que ele realmente é ocioso. Então, se nós olharmos a Bíblia, continuamente diz para nós conhecermos ao Senhor, conhecemos em conhecimento de Cristo Jesus, nós precisamos de crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continuamente fala dessa maneira. Então, agora nós não podemos ser ociosos, nós não podemos nem ser estéreis. Então, estéreis quer dizer que realmente são aqueles que não conseguem dar frutos. Não podemos ser essas pessoas que não conseguem produzir. Então, mesmo você dizendo, eu estou conectado à videira, mas você não tem frutos. Você se elogia e se gloria, vangloria, dizendo, eu estou numa árvore boa, mas cadê os frutos? Então as pessoas vão olhar e falar, nossa, que árvore é aquela? Então, realmente, pelos seus frutos vos conhecerei. Então, como é que nós podemos saber se uma pessoa nasceu de novo ou não? Não é somente por palavras. Então, quando ele testemunha, você fala, parece que ele recebeu a salvação. É só isso que nós sabemos. Então, depois, nós podemos ver pela vivência dessa pessoa, precisa ser manifestada essa verdade. É por isso que nós não podemos nos tornar em pessoas que realmente não têm frutos. Então nós não podemos nos tornar em pessoas que não têm fruto. Se olharmos Efésios capítulo 3, versículo 16, também aparece. Realmente pelo Espírito Santo, nós precisamos fortificar o nosso homem interior. Então pelo Espírito Santo, mas o nosso homem interior precisa ser fortificado. Então quer dizer que a nossa vivência, o nosso coração, cada momento mais precisa ser mudado. Então quer dizer que assim nós vamos nos fortificando. Então vai nos fortalecendo. Então cada momento mais existe força, não é mesmo? Então uma pessoa pequena não tem forças nenhuma, não consegue fazer um grande trabalho. Realmente, quando você cresce, você pode fazer um trabalho pelo pai, pela sua mãe, não é mesmo? Você precisa ser fortalecido. Então, um leão também, ele é incrível, não é mesmo? Mas o filhote de um leão, realmente, se ele se encontrar com uma hiena, vai morrer. Se os pais não protegerem, não é mesmo? Mas depois, esse leão, quando ele cresce, ele não recua contra nenhum animal. Ele se torna o rei dos animais. Então nós, cristãos, quando ainda somos pequenos espiritualmente, não podemos vencer o mundo, não conseguimos vencer nada. Nós somos realmente fracos, perdidos, desertores. Mas quando crescemos no Espírito Santo, nós podemos vencer o domínio dessa carne. Nós podemos vencer este mundo. Nós podemos vencer o diabo. Então quer dizer que assim nós nos tornamos vencedores. Então o nosso corpo também, quando vai se enfraquecendo, realmente quando entra um pequeno vírus dentro do nosso corpo, nós já falamos, ai meu Deus, eu estou morrendo. E pode ser que nós morramos mesmo. Então mesmo que o coronavírus está passando de um lado para o outro, se nós formos saudáveis, nós podemos ser infectados e pode ser que ele passe rapidamente. Enquanto nós não percebemos, várias bactérias, vírus entram no nosso corpo e saem, entram e saem. Então, mas se você está fraco em corpo, quer dizer que o micro-organismo entra dentro de você e começa a se reproduzir, começa a atingir, a afetar o seu corpo. Então quando você é forte, você não sente. Quando você é forte, você consegue vencer.
Então, pelo Espírito Santo, nós precisamos fortalecer nosso homem interior. Realmente, sem o Espírito Santo, não tem como fazer nada. Então, quer dizer que realmente não tem força alguma diante do Senhor. Então, porque ele vai falar, eu não consigo fazer nada, eu estou cansado. Ele fala, eu já estou perdido. Então, agora... Então, nós precisamos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Então, vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5. Palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Se olharmos no versículo 19, ele fala, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Ele fala todos os pecados e coisas carnais. E depois, para ir de forma paralela, ele fala sobre o fruto do Espírito. Então, uma pessoa que segue conforme vive conforme a carne, ele realmente faz as obras da carne, que são os frutos da carne. E por fim, ele disse que é o que? A morte. Então, é por isso que se nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele trabalha dentro de nós, ele pode mudar o nosso coração, ele pode mudar a nossa vivência. Nós podemos dar frutos do Espírito. Então, a primeira coisa mais importante do fruto do Espírito, a primeira coisa que aparece é o amor. O amor. Então, dentro de toda essa Bíblia, a palavra mais impressionante, se nós perguntarmos, com certeza é o amor do Senhor Deus. Então, se olharmos em 1 João, ele fala, realmente, nós cremos no Senhor conhecendo o amor do Senhor, porque o Senhor Deus é amor. Então, God is love. Quer dizer que, não quer dizer que Deus tem muito amor, quer dizer que o Senhor Deus é a origem do amor. Então, quer dizer que esse amor do Senhor transborda como água viva. Então, quer dizer que o Senhor é a origem do amor. Se olharmos em Gálatas capítulo 5, versículo 16, realmente nós precisamos viver conforme o Espírito Santo, para assim não fazer a vontade da carne. Então é para fazer a vontade, as obras do Espírito. Então assim, dando os frutos do Espírito, nós podemos dar glória ao Senhor Deus. E assim nós podemos nos tornar em pessoas dignas para entrarmos no reino do Senhor Deus. Então, antes de recebermos a salvação, nós éramos pessoas aptas a ir ao inferno. Nós merecemos receber todo o julgamento, toda a maldição para ir ao inferno, ser condenado. Mas agora, realmente o Espírito Santo, ele vai mudando o nosso coração, a nossa vivência, e cada momento mais nos transforma em pessoas aptas para entrarmos no reino do Senhor Deus. Por que o Senhor ele permitiu o restante das nossas vidas para nós vivermos? Então, existem diversos motivos, mas para nós entrarmos diante do reino do Senhor Deus, é para nós nos tornarmos pessoas aptas, dignas. Realmente nós precisamos ter essa dignidade. Então, se você nasceu como filho do rei, então o filho ele pode viver como um escravo, mesmo sendo filho do rei? Não, ele vai se tornar um rei depois. Ele precisa manter o seu papel como um príncipe que vai se tornar um rei. Então, depois de nós recebermos a salvação, realmente o Senhor Deus, Pai, que criou todas as coisas, é nosso Pai. Realmente o anjo não tem como se tornar filho de Deus. Então agora, realmente nós, que somos pessoas dignas para entrarmos diante do reino do Senhor Deus. Realmente o Espírito Santo, todos os dias, ele nos renova, ele nos faz crescer para nós podermos entrar no reino de Deus. Então é por isso que agora, realmente pelo poder do Espírito Santo, são manifestos esses frutos. E esses frutos são os frutos do Espírito.
Então, o Espírito Santo é aquele que pode nos fazer nascer de novo. É aquele que muda a nossa personalidade. Então, como será que ele nos ajuda? Realmente, continuamente, ele vai mudando a nossa vivência, o nosso coração. Quer dizer que vai mudando a nossa personalidade, o nosso pensamento, o nosso coração para ir se parecendo com o Senhor Jesus. Então, uma pessoa que vive seguindo a vontade da carne não tem como dar frutos do Espírito. Então, frutos do Espírito são totalmente diferentes do fruto da carne. Então, se nós olhamos o amor que aparece aqui é diferente do amor carnal. Então, se nós olharmos o Antigo Testamento, está escrito em hebraico. E o Novo Testamento está escrito em grego. E no grego ele fala o amor, e o amor aparece em vários amores diferentes. E aparece um amor chamado storges, que é o amor da família. E depois filia é o amor da amizade. E depois eros é o amor entre casal. E HP é o amor de Deus. Então o amor de Deus que aparece aqui, HP, realmente é o que aparece. Então o amor HP, quer dizer que é totalmente diferente do amor do homem. Então quer dizer que o amor do Senhor Deus, que é completo, incondicional, perfeito, completo, eterno. Então é um amor realmente bem, até esquisito, não é mesmo? Então esse amor do Senhor. Então nós recebemos a salvação por este amor do Senhor. Com Apocalipse capítulo 14, quer dizer que o amor do Senhor Deus que nos amou e se manifestou dessa maneira. Então realmente se manifestou para nos salvar. Então realmente antes, quando nós não conhecíamos ao Senhor, antes quando nós estávamos perdidos, longe do Senhor Deus, quando nós estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos, se olhamos em Ezequiel capítulo 20, realmente disse que o espírito que pecar realmente morrerá. O espírito que pecar morrerá. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 15 também. Realmente o Senhor ele disse para Adão, disse para ele não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, no versículo 27, o Senhor já disse para ele o que vai morrer ali. No momento que ele comeu, ele morreu. A carne estava normal, viva, morreu envelhecido, mas o que morreu dentro dele foi o espírito. Então, o Senhor ele sopra a vida. Então, quer dizer que agora ele é um espírito vivo. Então, você ter morrido quer dizer que acabou a comunicação com Deus. Então, realmente, mesmo que seja uma boa máquina, se não está conectada à energia, realmente você morre. Então, todas as pessoas, realmente elas morreram dentro de Adão. Nascem mortos dentro de Adão. Então, realmente, o Senhor, ele criou o homem para viver conforme a sua santa vontade, para receber o amor do Senhor Deus, mas eles morreram por terem desobedecido a Deus. Mas, mesmo assim, o Senhor ele não abandonou o homem. Mesmo estando morto por conta de pecado e por conta dos delitos, realmente mesmo estando longe do Senhor Deus, se tornando inimigo por conta dos pecados, realmente mesmo quando nós éramos contra, inimigos do Senhor Deus, o Senhor ele nos amou. Então em Efésios capítulo 2, realmente ele fala que o Senhor que morreu por nós, por conta de nossos pecados. Então quer dizer que nós, quando realmente estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos, nós vivíamos conforme o príncipe da potestade do ar. Realmente quer dizer que o espírito do diabo que opera nos filhos da desobediência, que realmente estava dominando as nossas vidas. Mas o Senhor, que é cheio da misericórdia, através do seu tão grande amor, ele teve esse amor de ter a misericórdia, piedade.
Então, realmente, aquela pessoa, ela foi e matou os meus pais, por exemplo, mas eu perdoo aquela pessoa. Então, ter misericórdia não é condicional. Então, quer dizer que o povo de Israel, realmente, eles crucificaram o Senhor Jesus, mas o Senhor veio para salvá-los. O Senhor ressuscitou por eles. Quer dizer que nós não vamos para o inferno porque nós estamos cheios do pecado. Então, nós não vamos para o inferno porque nós realmente não fazemos coisas boas. O único motivo de irmos para o inferno é porque nós não compreendemos o amor do Senhor. Então, o presente, quão bom que seja, só precisa receber. Se você não receber, você que fica no prejuízo. Como em João capítulo 3, versículo 16, o Senhor amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Realmente, de qual maneira? Ele deu seu Filho para a morte de cruz. Então, quer dizer que o amor do Senhor Deus se manifestou dessa maneira. Então, nisso está o amor do Senhor Deus. Realmente, aonde Ele tem enviado o seu Filho para a morte de cruz. Então, para nos salvar. Então, realmente, para que toda realmente que nele creem, realmente não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quer dizer que nós negamos ao Senhor, nós vivíamos como inimigos do Senhor, mas o Senhor, Ele disse que nos ama. Então, o Senhor que é cheio da misericórdia, Ele nos ama. Então, quer dizer que realmente assim o Senhor Ele nos salvou. Então, realmente, a única coisa que nós temos diante do Senhor é o amor de Deus. Realmente, o amor de Deus. Então, quer dizer, como em palavra de João, realmente o Senhor Ele já disse que nós conhecemos ao Senhor e o amor do Senhor, e assim nós cremos nele. Quer dizer que quem vive diante do Senhor, realmente o Senhor vive nele também. Realmente o Espírito Santo está ali. Quer dizer que quem conhece o amor do Senhor, ele vive diante do Senhor. Quer dizer que toda a palavra que o Senhor deseja nos falar é a palavra de como o Senhor nos amou. Realmente quanto o Senhor Ele nos amou. Realmente esse amor está escrito na Bíblia. Então esse amor do Senhor é tão grande. Então, esse amor do Senhor, Ele é tão grande que Ele deu seu Filho unigênito para nós, como propiciação para os nossos pecados. Então, Ele não somente nos salvou, realmente Ele nos salvou de nossos pecados e delitos. Quer dizer que é um Senhor justo e misericordioso. Realmente não é um Senhor que somente simplesmente perdoa. Realmente o Senhor, Ele não é um Senhor que seja injusto. O Senhor é Senhor justo. Ele precisa julgar e precisa cumprir o seu julgamento. É por isso que Ele enviou o seu Filho unigênito para realmente receber toda a maldição e o julgamento que o Senhor iria realmente permitir, o juízo para os homens. Quer dizer que os homens eles morreram dessa maneira. O Senhor Jesus morreu pelos homens dessa maneira, para salvar a todos. Não existe outro motivo. Então é por isso que o Senhor Ele foi dado como sacrifício, oferta pelos nossos pecados. Então nisso está o amor. Realmente não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou primeiro. É por isso que Ele deu o seu Filho para a propiciação de nossos pecados. Então o Senhor Ele foi entregue como sacrifício, pela oferta para os pecados. É por isso que Ele foi crucificado. Então, se olharmos em Colossenses capítulo 1, versículo 20, também diz dessa maneira. Realmente que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então, o Senhor Jesus, que não tinha pecado, morreu na cruz, derramou o sangue. E através do sangue derramado na cruz, realmente fez com que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Quer dizer que nós que éramos inimigos do Senhor Deus, acabou essa relação ruim. Então, agora o que nós estamos crendo? Nós estamos crendo nessa verdade. Então nós cremos somente nesse amor do Senhor Deus. É o amor de Deus. Como em Romanos capítulo 5, versículo 8, realmente quando nós ainda éramos pecadores. Realmente o Senhor Ele se manifestou seu amor, realmente Ele confirmou seu amor em nós. Quer dizer, quando nós éramos inimigos, quando nós éramos contra o Senhor, quando nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados, quando nós estávamos na posição de ir contra a Deus, o Senhor Deus, Ele nos salvou. Então o seu Filho morreu por nós, e manifestou, e confirmou esse seu amor para conosco.
realmente quão grande é esse amor. É o amor realmente incondicional. É o amor completo, eterno. Quer dizer que nós recebemos a salvação por este amor. Então isso realmente é um trabalho surpreendente. Então, se nós olharmos em Gênesis capítulo 22, Abraão, conforme a ordem do Senhor Deus, subiu até o monte Moriá para sacrificar o seu filho. E assim ele levou Isaque e subiu até o monte de Moriá com a lenha. E realmente algo mais precioso, mais importante do que os seus bens, sua herança, do que a sua própria vida envelhecida, do que a sua esposa, é o seu filho Isaque. Mas a palavra do Senhor Deus ali era para pegar esse seu filho e sacrificá-lo, ofertá-lo diante do Senhor. Então, Isaac está com a lenha subindo. E ele já viu antes, realmente, fazendo um sacrifício para o Senhor Deus. E antes ele viu como era para sacrificar. Precisa da faca, da lenha, do fogo, da madeira, mas não tem a ovelha. Ele pode ter perguntado: pai, por que hoje não temos o animal para sacrificar? Como é que deve ter sido o coração de Abraão? Realmente ia falar o quê? É você. Ele podia ter dito isso, mas ele realmente disse, realmente Deus irá preparar por nós. E assim ele foi até o monte Moriá. Então quer dizer que agora, realmente eles subiram até o monte Moriá, subindo todos juntos naquele campo para sacrificá-lo. Realmente foi o que o Senhor Deus fez com o Senhor Jesus, subindo naquele monte para sacrificar. Realmente depois de 2000 anos, depois da tentativa de Abraão sacrificar o seu filho, o Senhor Deus, ele sacrificou o seu filho na cruz. Quer dizer que Abraão era somente uma sombra, uma imagem para mostrar como seria o sacrifício do Senhor Deus. É incrível o amor do Senhor. Então é assim, realmente Abraão ele compreendeu o amor do Senhor Deus. É por isso que ele foi e sacrificou seu filho para diante do Senhor Deus. Então, se você compreende o amor do Senhor Deus, o que você pode deixar de fazer? Você vai fazer tudo. É por isso que em 1 João, capítulo 1, realmente nós recebemos o Senhor Jesus como propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus é o sacrifício pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo mundo. O Senhor Jesus, ele se encarregou de todo o pecado do mundo e assim ele cumpriu a paz com Deus. Então agora, o que nós cremos é nesta verdade. Então não é o meu esforço, não é as minhas boas obras, não é pelas minhas boas ações. O que o Senhor ele está olhando? Ele está olhando somente para a misericórdia do Senhor. Quer dizer que agora, realmente através dessa grande graça do Senhor, nós cremos nessa verdade, nesse amor de Deus. É por isso que nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus é amor. Então vamos procurar a palavra de 1 João, capítulo 4. Primeiro João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, aquele que permanece no amor é aquele que permanece no Senhor. Então, uma pessoa que compreende o amor do Senhor Deus verdadeiramente, quer dizer que ele permanece no amor de Deus. E assim, realmente, o amor do Senhor Deus, ele é completo dentro de nós. Então, para que nós possamos estar realmente perfeitos, confiantes no dia do juízo. Então, uma pessoa que tem confiança realmente diante do juízo no dia do julgamento, como é que é isso? Quer dizer que ele crê nesse amor tão incrível de Deus. É por isso que ele não vai tremendo com medo para diante do juízo. Quer dizer que ele vai ter o que? Confiança.
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Quer dizer que se o Senhor Ele é confiante, nós também precisamos ser confiantes no Senhor. Então nós recebemos isso do amor do Senhor Deus. Se olharmos em Romanos capítulo 5, versículo 5, realmente o amor do Senhor Deus realmente foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quer dizer que pelo Espírito Santo, o amor do Senhor Deus foi derramado em nós. Quer dizer que o amor do Senhor Deus foi plantado dentro de nós. Então, o Espírito Santo faz compreender o amor do Senhor. Faz compreender não somente o amor do Senhor, mas Ele realmente derramou dentro de nós. Ele plantou dentro de nós. É por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, realmente o amor do Senhor, Ele realmente nos fortalece, Ele realmente nos aperfeiçoa. Então, realmente, quando esse amor do Senhor está dentro de nós, quer dizer que esse amor do Senhor ele precisa transbordar e vazar para os lados assim. Transbordar. Realmente isso é você estar cheio do Espírito Santo. Isso é você viver a vida de fé. Quer dizer que o amor do Senhor Deus é plantado dentro de nós. Então cada momento mais esse amor do Senhor Deus vai se fortalecendo dentro de nós. Ele vai cuidando do meu pensamento, do meu coração, das minhas vontades. Vai mudando a minha vida. E é por isso que este amor de Deus ele vai se cumprindo dentro de nós. É por isso que cada momento mais ele vai nos fortalecendo. Então quer dizer que nós nos tornamos escravos deste amor de Deus. Então este amor do Senhor, quer dizer que a nossa vida de fé, o resultado disso, quer dizer que o resultado de nós estamos trabalhando deste amor do Senhor. Então 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, realmente, irmãos e irmãs que têm recebido o amor de Deus, amados, realmente vós fostes escolhidos pelo Senhor. Realmente, quer dizer que são os irmãos que receberam o amor do Senhor. Quando nós recebemos a salvação, nós recebemos o amor de Deus. Então quer dizer que agora esse amor do Senhor Deus se cumpriu verdadeiramente, com grande certeza dentro deles. É por isso que eles terem sido escolhidos diante do Senhor Deus, quer dizer que eles sabem que foram escolhidos pelo amor do Senhor Deus. Que se manifestou de forma completa. Já que o amor do Senhor Deus se manifesta dentro deles. Agora o que precisa fazer? Precisa manifestar para os vizinhos. O amor não é você estar guardando sozinho para si. Então em João capítulo 12, versículo 13, 14 em diante nós podemos ver que o Senhor Jesus disse: eu guardo os mandamentos do nosso Pai. Realmente, assim como o Pai me ama, eu também vos amo. Então, realmente, permanecei em meu amor. Realmente, como eu realmente obedeço aos mandamentos do meu Pai, realmente vocês precisam obedecer ao meu mandamento. E assim permanecer no amor de Deus. Quer dizer que é da mesma maneira como manifestou o amor do Senhor Deus pelo Senhor Jesus. Quer dizer que a manifestação desse amor do Senhor Jesus realmente nos salvou e agora está em nós. E nós também precisamos manifestar esse amor do Senhor para salvar o próximo. Então o amor não é algo que está quieto. O amor precisa ser manifesto. Então o amor do Senhor é incrível e se manifestou. Então realmente não foi somente por palavras, porque se fosse somente por palavras, realmente como é que nós iríamos compreender esse amor do Senhor? Realmente o Senhor ele amou esse mundo de tal maneira, ele manifestou o seu amor dessa maneira. Realmente já disse diversas vezes na Bíblia. Então, realmente, através desse seu grande amor que nos amou, realmente Ele nos confirmou. Quer dizer que Ele se manifestou em nós. Então, assim como o Pai realmente nos amou, realmente como o Pai amou o seu Filho, realmente nós precisamos amar ao Senhor. Realmente, já que o Senhor Ele amou o seu Filho unigênito, Ele nos ama de igual maneira. Então, agora nós precisamos permanecer no amor do Senhor. Realmente, como eu realmente guardo os mandamentos do meu Pai e eu permaneço no amor dele, realmente vós também precisais permanecer no meu amor. Então qual é a ordem do Senhor Jesus? Então vamos procurar mais uma palavra, João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13. Então primeiro, Evangelho de João capítulo 13.
Não, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Versículo 34 e 35, vamos ler todos juntos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, da mesma maneira, o Senhor ele já disse aqui, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, esses 10 mandamentos, realmente até os 10 mandamentos, se nós olharmos, é para amar o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua vida, realmente de toda... Mas isso realmente não era possível para os judeus. Não conseguiam amar de todo o coração, toda a vontade, toda a vida. Realmente esse amor do Senhor, que o Senhor teve por nós, Ele manifestou pelo Senhor Jesus. É por isso que Ele está dizendo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Quer dizer que o Senhor, Ele manifestou esse amor e está dizendo para nós fazermos o mesmo. Então a lua recebe a luz do sol e somente reflete. Da mesma maneira, nós precisamos receber o amor de Deus e refletir. Então assim que nós manifestamos. Então, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Quer dizer que essa é a ordem do Senhor Jesus. Então, amar um ao outro. Quer dizer que esta é a evidência de você estar habitando dentro do Senhor. Então, realmente, se você viver diante do Senhor, quer dizer que assim você pode saber que realmente todos saberão que vós sois meus discípulos. Então, quer dizer que nós recebemos essa manifestação do Senhor pelo Espírito Santo. Quer dizer que agora realmente precisa ser manifesto dentro de nós, dessa maneira. Para os outros, nós precisamos manifestar que somos filhos do Senhor Deus. Então, da mesma maneira, realmente para que todas as pessoas, ao olharem, possam saber que vós sois os meus discípulos. Então, realmente, qual é a evidência de que nós somos filhos do Senhor Deus? Que nós somos discípulos do Senhor Jesus. É que nós amamos uns aos outros. Quando nós nos amamos, realmente as pessoas olham para nós e pensam, nossa, essas pessoas realmente são os filhos do Senhor, de Deus. Eles são realmente discípulos de Jesus. Essas pessoas não somente sabem isso, mas realmente eles desejam, eles têm a vontade de serem assim. Então nós agora somos pessoas que recebemos esse grande amor do Senhor. Então, como na palavra de João, capítulo 9, realmente não existe nenhum amor realmente maior do que o amor que realmente o Senhor tem por nós. Realmente, porque se nós agimos conforme a ordem do Senhor, realmente nós amamos ao Senhor. O Senhor diz que Ele é nosso amigo. Então, não existe nenhum amor maior do que este amor. Então quer dizer que o Senhor é aquele que sacrificou a sua vida, deu a sua vida para esse seu amigo que era inimigo. Então quer dizer que é o meu amigo que sacrificou, ofertou a sua vida por nós. Quando nós conhecemos essa verdade, nos tornamos em verdadeiros amigos de Jesus. Então, realmente, se nós agimos na vontade do Senhor Jesus, nós nos tornamos seus amigos. Quer dizer que, realmente, como é que nós podemos acreditar e viver conforme esse feito, essa evidência do Senhor? Quer dizer que nós nos tornamos em amigos do Senhor. Então, isso é um grande amor impressionante. Como em 1 Pedro capítulo 1, realmente quando nós obedecemos na verdade, realmente nós somos purificados. Quer dizer que assim nós podemos viver realmente de forma renovada diante do Senhor. Então quando nós compreendemos essa verdade do Senhor, nosso espírito ele é renovado. Nós recebemos a salvação. Quer dizer que assim, realmente sem mentira, nós podemos amar o irmão, amar o próximo. Então realmente é um amor sem falsidade. Um amor com falsidade é mentira. Realmente você viver com individualidade é uma mentira. Porque sei que uma pessoa em amor não busca os seus próprios interesses. Realmente ele sacrifica pelo próximo, ele se entrega para o próximo. Quer dizer que isso é um amor sem mentiras. Quer dizer que esse é um amor realmente que você ama o próximo. É um amor, uma pessoa que manifesta como resultado de que recebeu o amor do Senhor Deus. Isso é o resultante e precisa aparecer. Então hoje eu irei pregar somente até aqui.
Então nós agora temos esse amor do Senhor Deus dentro de nós, que é o fogo que realmente que está dentro do nosso coração e agora se manifestou. E agora o Espírito Santo está dentro de nós e agora vamos dar glórias ao Senhor Deus. Da mesma maneira, realmente o Senhor ele plantou o seu amor dentro de nós. E agora este fogo do amor o Senhor deseja fazer realmente queimar, arder continuamente. É por isso que agora o Senhor ele nos amou e nós também precisamos amar ao Senhor. E já que nós amamos ao Senhor, nós amamos os irmãos. E já que nós amamos o Senhor, nós obedecemos a sua palavra. Já que amamos ao Senhor, qual seja a dificuldade, qual seja a preocupação, o tormento, nós podemos vencer. Já que o Senhor ele morreu por nós, nós também precisamos morrer pelo Senhor. Então, isso é o resultado do amor. Então, vamos orar e depois eu tenho algo para anunciar. Espero que não desliguem o screen. Eu irei orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, o Senhor Deus teve misericórdia de nós, que estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos. Nós que éramos inimigos do Senhor, mas o Senhor realmente nos amou. Nós que merecemos receber o julgamento e o castigo diante do Senhor Deus. O Senhor Jesus veio e morreu na cruz, derramou seu sangue precioso para trazer a reconciliação com Deus. Senhor, agora, por nós compreendemos, entendemos e cremos nessa paz com Deus, o Senhor ele nos salvou. Nós agradecemos pelo Senhor ter enviado seu Filho, Senhor. Esse amor tão incrível do Senhor se manifestou, se cumpriu dentro de nós. Agora este amor realmente está dentro de nós e pode mudar a nossa vida, Senhor. Realmente nós amamos ao Senhor. Nós amamos os irmãos e irmãs. Senhor, realmente nós vivemos diante do Senhor. Nós temos misericórdia pelo próximo. Senhor, conduz a nossa vida diante do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.